18h44, o Radar de Notícias de volta ao vivo. Lembrando que o Radar de Notícias tem o patrocínio master do Nagumo Supermercados, acessível por nagumo.com.br. Conosco, o deputado federal Alencar Santana, do PT. Boa noite, Alencar, obrigado pela presença. Boa noite, Guto. Um prazer aqui estar contigo, com todos aqui do Radar, toda a equipe, quem nos acompanha. Pô, Alencar, que triste, né? Eu lembro que o Pedro Notário queria ter te entrevistado, vocês conseguiram marcar algumas agendas, aí teve um desencontro e não foi possível, mas você está aqui hoje para falar. Sabe que a gente tinha marcado um dia, aí eu acabei não conseguindo chegar. No outro, acho que deu um problema, alguma coisa do som aqui, a gente desmarcou. Depois teve uma outra, que na verdade eu acho que Papaya Grande, acho que na terceira vez acabou, infelizmente, né, aquela fatalidade aí que deixou muita gente triste e o jornalismo de Guarulhos perdeu bastante, sem dúvida alguma, né? Perdeu, né, Alencar? Eu comento sempre aqui, ontem teve aqui o Maurício Colim, que inclusive você ajudou a fazer uma agenda com ele lá com o vice-presidente Geraldo Alckmin, ele comentou aqui conosco, e eu disse a ele que a gente comentava sobre o Pedro também, que há um senso comum na sociedade que ninguém é insubstituível. Eu já penso o contrário, não teve um outro Ayrton Senna, não teve um outro Sócrates, jogador do Corinthians, e o Pedro Notário, para a comunicação em Guarulhos, na minha opinião, também marcou época, mas nós estamos seguindo em frente, Alencar e a audiência do Radar Notícias, com a mesma visão editorial, né? Sendo educado com todos, mas firme também, o Radar Notícias segue com a mesma postura editorial de dialogar com todos os atores políticos da cidade de Guarulhos e todos que tiverem relevância. Mas enfim, Alencar, uma pergunta que a cidade de Guarulhos se faz, que especialmente a militância do PT se faz, inclusive os seus futuros adversários, tanto seu, ou de qual seja quem for o candidato do PT, os demais adversários para o próximo ano na candidatura a prefeito. Como é que está essa questão da definição do candidato a prefeito pelo PT? Porque tem o Maurício Brinquinho, que é pré-candidato, o Eloy Pietá, que é pré-candidato, e você também. É isso mesmo, você tem 3 pré-candidaturas colocadas, né? A nossa candidatura, a do vereador Brinquinho, líder da bancada do PT, e do ex-prefeito Eloy. Bom, nós já realizamos 2 debates, né, que ocorreram ali no mês de julho, mecinho de agosto. Depois, né, tá esse processo de debate no diretório municipal. Agora, permite que uma candidatura seja escolhida se ela tiver 2/3, no mínimo, dos votos dos membros do diretório. Uma decisão da direção nacional para o país inteiro, né? E lembrando que em 2016 nós escolhemos o nosso candidato por um encontro municipal. Delegados, né, que ali participaram, que votaram, um colégio que, salvo engano, de 356 delegados. Em 2020, isso evitou a prévia em 2016. Em 2020 também a gente abriu mão da nossa candidatura, a pedido do ex-prefeito Eloy, e apoiamos ele desde o início. No final de 2019, na verdade, tomamos essa decisão. Eu tenho defendido que a decisão do PT de Guarulhos seja tomada o mais breve possível. Defendi que já tivesse sido escolhido, indicado. Por que isso? Para construir o plano de governo, dialogando não só com a militância do PT, outros partidos aliados, com a chapa de vereadores, com o povo da cidade, construindo um plano de fato que represente a opinião do povo da cidade de Guarulhos. Está marcado agora no dia 21, ou seja, sábado depois de amanhã. Essa data foi tirada pela Executiva Municipal, a pedido de todos os grupos que ali estão representados, para que no dia 21 a gente tome uma decisão. Ou indique uma candidatura por 2/3, ou qual será o outro processo de escolha. O que não pode a gente não avançar, não decidir. Isso é um prejuízo para o PT da cidade de Guarulhos. Eu vejo grandes possibilidades de a gente avançar o ano que vem, de a gente voltar a governar essa cidade, mas precisamos fazer a lição de casa e começa com a decisão da candidatura. Você acha que demorar essa decisão é prejudicial? Porque a gente percebe o cenário, o PDT está lá com o Nakashima que está bem encaminhado, vamos dizer assim. O governo tem o americano, fala-se muito, sinaliza muito o americano como candidato. Você tem o Lucas Sanches se mobilizando e o PT está nessa indefinição entre esses 3 nomes. Inclusive, recentemente entrevistei aqui o Eloy Pietá e também o Maurício Brinquinho, já entrevistamos os dois aqui tocando nesse assunto. E já emendando, né, uma pergunta na outra, o Eloy comentou aqui que se não for de uma maneira, digamos assim, democrática, ele não teria compromisso de apoiar uma eventual outra candidatura, seja sua ou do Brinquinho. Como é que você avalia isso? Olha, a primeira democracia, eu tenho um conceito que ela vale, e a gente respeitando as leis, gostando delas ou não, né? As decisões estão postas, tem uma decisão, como eu falei, da direção nacional, que diz isso, portanto, é uma regra democrática,
né? Agora, cada um também tem o seu devido juízo de valor. Em 2016, aqui, na cidade de Guarulhos, como eu falei, nós decidimos por encontro. Eu nunca... Não foi uma prévia, então? Foi um encontro? Não foi prévia, não foi prévia. Nós abrimos mão da prévia, a pedido à época do Eloy e do Moacir, e para que fosse o encontro. Em 2020, como eu falei, não houve prévia e nem encontro. Nós decidimos de maneira direta. As duas formas foram democráticas. O Eloy disse o seguinte, ele disse que a primeira você perdeu, aqui no encontro, então, no encontro. A segunda foi um acordo, realmente. Ele falou que já quitou com você porque ele abriu mão de ser candidato a deputado federal. Então, ele falou, Eloy, não seria bom um gesto seu agora pro Alencar, né? Você já veio as duas últimas. E ele disse que não. Aí tem que ter grandeza, né? Aí tem que ter grandeza para fazer determinados gestos. E agora nós estamos defendendo com a decisão através do Diretório Municipal, como diz a decisão do PT, como o Estatuto também permite. Eu entendo que o processo é democrático. Agora, cada um tem o seu entendimento, né? E a história também vai julgar. A história julga todos nós, né? Você teme, por exemplo, que numa escolha sua para ser candidato pelo PT a prefeito em 2024 e o ex-prefeito Eloy Pietá não entre na campanha ou até saia do PT e seja candidato por outro partido? Eu não posso responder isso por ele, né? Eu acho que o PT tem a vantagem que tem três bons nomes colocados. De fato, o nome de outros partidos já estão postos. Eu acho que está na hora de a gente colocar o nosso e construir essa candidatura, porque não basta só indicação, nós vamos ter que construir, dialogar com a cidade, né? Agora, qual vai ser a postura de A, qual vai ser a postura de B, eu não posso aqui prever e nem quero falar algo nesse sentido, né? Eu espero que respeite o PT, respeite a militância do PT, toda a história de luta que muita gente tem na cidade, né? E mais, também respeite o povo da cidade de Guarulhos. Às vezes as coisas não é do jeito que a gente quer. Às vezes, infelizmente, você quer uma coisa, acontece outra, né? De outro jeito. Isso não quer dizer que eu vou ter que ir para casa, pegar a bola, levar embora e não jogar, né? Aí é muito, muito ruim, mas cada um decide daquilo que achar melhor. Vamos um pouquinho para as perguntas aí da audiência. Muita gente mandando pergunta e mensagem. Está ali o Evanildo Jabá. Deputado, qual a sua avaliação das demissões por justa causa no aeroporto? Você soube que houve uma manifestação dos trabalhadores do aeroporto que não podem usar celular ali em uma determinada área do aeroporto. E, enfim, 2 semanas depois, 300 foram demitidos por justa causa. Primeiro, aliás, falando em demissão aqui do aeroporto, o prefeito está criando um terrorismo com os funcionários do aeroporto e seu secretário de governo americano dizendo que vai ter demissões, 5.000 demissões, isso e aquilo no aeroporto. Isso é um absurdo, é mentira. Não tem nada previsto nesse sentido. O aeroporto é privado, né? Houve uma concessão pública lá atrás. Ontem, inclusive, eu tive uma reunião com o ministro Silvio Costa, ministro dos Portos e Aeroportos, com o presidente da AGRU, o Gustavo, e discutindo justamente também essa questão da proibição que teve do voo do Santos Dumont a Guarulhos. E estamos buscando uma solução a isso. Acho que em breve, talvez nos próximos dias, a gente tem uma resposta já do ministro, com quem eu falei hoje, inclusive por telefone, após a reunião de ontem, né? Então, aquilo que o prefeito está falando é mentira. Guarulhos é o maior aeroporto do país e continuará sendo o maior com folga do segundo colocado. Sobre essa questão da manifestação, eu acompanhei, eu vi algumas notícias. Eu acho que o direito de greve ele tem que ser respeitado, né? Porque é um direito à manifestação do trabalhador. Você pode até não concordar com a manifestação, eventualmente, do trabalhador, achar que ela não faz sentido, que é abusiva. Você pode ter algo nesse sentido, mas você não pode cercear o direito de greve. Olha só, o que aconteceu no aeroporto que teve demissão, esperamos que a justiça, tomara que a justiça reveja essas decisões, aconteceu também no metrô de São Paulo, onde os trabalhadores fizeram greve, se manifestaram contra a privatização das linhas do metrô, contra a privatização da Sabesp, e a companhia do metrô, o governador Tarcísio, mandou algumas pessoas embora. Esperamos também que haja essa mudança, porque não faz sentido algum. Porque se você mandar embora o trabalhador que está se manifestando, você está acabando com o direito de greve. Justamente a força que ele tem, é o trabalho. Para ele pressionar, ele tem que justamente, eventualmente, se manifestar. Então não tem sentido, né? Tá certo. Chegou uma pergunta também, aí foi pelo WhatsApp do Radar de Notícias, eu não vou lembrar o nome agora da pessoa, mas ela falou que está acontecendo em Brasília a coleta de assinaturas para uma PEC da criação da Polícia Municipal.
não sei se isso chegou até você, pergunta se você vai assinar ou não, e qual que é a sua avaliação sobre a GCM em nível de gestão municipal. Qual que é o papel que deve ter a GCM? Acho que essa PEC já foi apresentada, né? Quando ela é apresentada não cabe mais assinatura, né? São 171 assinaturas, acho que ela já foi apresentada, ou seja, ela vai tramitar na casa, começando inclusive pela Comissão de Justiça, depois, se passar, é montada uma comissão especial para depois ir a plenário. Eu não conheço o teor exatamente da PEC, né, o seu detalhamento, precisaria dar uma olhada, dar uma estudada para entender de fato o que está sendo proposto. Sobre a Guarda Civil Municipal, eu acho que ela tem um papel, a concepção dela original é de ser essa guarda mais presente, mais próxima do dia a dia da cidade, até porque ela é municipal, mas também com a guarda do patrimônio público municipal. Eu acho que a concorrência dela com a Polícia Militar não é tão saudável, né? O sistema de segurança, o ideal é que a gente tenha uma integração entre todos os níveis. Aquilo que compete ao governo federal, aquilo que compete ao governo do estado, que tem até uma competência muito maior do que os demais entes, e de que maneira o município também se integrando, fazendo um planejamento comum, possa também colaborar na segurança pública. Agora falando um pouquinho de Brasília, como é que tem sido a sua atuação lá em Brasília e como é que você tem feito para fazer o link com a cidade de Guarulhos? Porque você é deputado pelo PT, o governo aqui é um governo que não tem alinhamento com o PT, o prefeito Guti não tem relação com o PT. Como é que você tem feito para tentar ajudar a cidade? O que você tem feito lá? Que você pode contar de positivo que você tem feito para a cidade de Guarulhos? Primeiro que a gente tem compromisso com a cidade de Guarulhos, representamos a nossa cidade e a gente tem trabalhado bastante. Nós orientamos a prefeitura a apresentar projetos ao Minha Casa Minha Vida. Foram feitos, o secretário João Darcy apresentou. O processo está tendo andamento, já passou pela fase de análise da Caixa Econômica Federal e agora está no Ministério das Cidades. Reunimos com o ministro dias atrás, tratando sobre o Minha Casa Minha Vida. Vai ter agora seleção também sobre o PAC e a gente também atuou dialogando com a Casa Civil e com o Ministério das Cidades sobre algumas obras que aqui estavam paradas. Por exemplo, recentemente, de um convênio, que é um contrato assinado entre o governo federal e o governo municipal de 2013, para a urbanização na cidade satélite de Cumbica. À época, a gestão municipal do PT, governo Almeida, foram feitas algumas obras naquela região, porém, depois de 2016, tudo parou. O governo federal não colocou dinheiro no PAC, nas obras de infraestrutura, o município parece que pouco se atentou a isso, não quis, não cobrou, e agora tivemos uma agenda, avisamos o governo municipal, governos o prefeito Guti, através do secretário americano, onde foi recomeçado o contrato, diria. O prefeito, inclusive, esteve lá em Brasília. Esteve em Brasília. Que, inclusive, está o ministro, está o senhor, está o prefeito. Ali foram algumas cidades que foram beneficiadas. Guarulhos, Mauá, Diadema, Salto, Indaiatuba e mais uma cidade do interior, Cabreúva. Você vê, são prefeitos, tem prefeitos petistas e não petistas. O governo Lula não vai trabalhar só para o governo do PT, não tem sentido isso, é uma coisa insana. Lógico que o diálogo facilita, melhora, se você tem maior interlocução, mas não vamos, nunca foi assim, não será. Agora, logicamente que as prefeituras, e no caso Guarulhos, têm que apresentar projeto, e projeto de qualidade. Nesse caso, nós relançamos, né, voltamos com aquele contrato que estava parado e demos novamente início. O Guarulhos recebeu 17 milhões para retomar obras na cidade satélite de Cumbica. Bom, importante o investimento naquela região, é uma região da cidade que precisa de investimento, infraestrutura. Bom, Alencar, 18h58, nós não conseguimos abordar todos os assuntos aqui por conta do tempo. Muita gente mandando abraço aí, acompanhando o Radar de Notícias, até o doutor José Mário, que ele cita ali, candidato a prefeito por outro partido, acredito eu que se dirigindo a essa burburinho sobre o Eloy Pietá, mas enfim. Fica o convite já para uma próxima edição, nós estamos aqui no minuto final dessa edição do Radar de Notícias, mas a pergunta principal é de quem será o candidato do PT nas eleições municipais do próximo ano, ela ainda, pelo jeito, segue sem resposta. Será decidido sábado agora, fiquem atentos, o Diretório Municipal vai tomar essa decisão, espero poder representar o PT, ter essa possibilidade, essa alegria e honrando toda a história do PT na cidade de Guarulhos e construindo a vitória coletiva que nós
podemos ter em 2024. No mais, dá um abraço aí ao Zé Mário, a todas as pessoas que estão acompanhando, a você, Guto. O Rabi Kali disse que você que é o candidato, viu? Rabi ele falou também no ar, estiver inclusive. aí, Ele falou no ar, ó, né? tem uma fonte aqui que Acho que agora é a nossa vez. É o Alencar. Acho que agora diz o Rabi, né? Eu falei, eu não vou afirmar não, Rabi. Ele falou, mas eu afirmo que hoje é o Alencar. No nosso entendimento, a gente entende que a nossa hora é agora, temos tudo para ser, tem um acúmulo, tem uma história, 2 eleições vitoriosas de vereador, 2 de deputado estadual, 2 de federal e teremos de prefeito se assim formos escolhidos. Demais, um abraço a todos, Carla, Guto, toda a equipe aqui do Radar e todos que nos acompanham. Obrigado pela presença, boa sorte, ponto final nessa edição do Radar de Notícias. Um forte abraço a todos e até a próxima.